Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, meus amados irmãos e irmãs de todo o Brasil. Se você deseja ligar para mim, quer me acessar no seu WhatsApp, o DDD é bendito seja Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amados irmãos, eu estou sendo perguntado por muitos irmãos, não dá a ceia conforme está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Não cumpre o que está em João, capítulo 13, como tem o lava-pés. Por que é que eles não cumprem o que está aqui? Eu vou te responder por quê. E vou te ensinar como é que você toma a ceia. Eles me perguntaram por que não serve a ceia da maneira como está na Bíblia. É fácil responder, porque eles não cumprem a Bíblia. Porque eles não cumprem a palavra. A ceia do Senhor, veja, a ceia é do Senhor, não é do pastor. É a ceia do Senhor. E a ceia tem que ser ministrada com pão asmo. Olha aqui o pão asmo. Pão asmo, certo? Pão asmo, parece uma bolachinha, né? Pão asmo. E com vinho puro. Olha aqui o vinho. Isso aqui não é suco de uva não, viu, irmão? E com pão de padaria. Não. A ceia é para ser ministrada com pão asmo, sem fermento, sem sal, sem nada, e com vinho puro. Amém? Isso não é suco de uva. Tomam suco de uva com pão de padaria. Isso é uma blasfêmia. Você já pensou, o padeiro chega de madrugada para fazer a massa, para fazer o pão, pega aquela massa, coloca fermento, coloca isso, coloca aquilo, e a massa não pega levedura. Aí o padeiro começa a xingar a massa. Essa desgraça não quer pegar liga, isso é uma praga. Aí vai o pão. Aí o pão vem cheio de bromato, que é o que mais eles fazem, é botar bromato no pão, para o pão inchar, ficar feito um sapo cururu. Aí o pastor, veja quanto esses pastores estão cegados. Aí o pastor, sem ter revelação nenhuma, pega aquele pão de padaria, que aquele padeiro xingou na madrugada para fazer o pão, e vai dar como ceia do Senhor ao povo. Você já pensou que ceia envenenada vocês estão dando para as pessoas? Isso são pastores, homens velhos já, com a Bíblia debaixo do braço, lendo Bíblia em cima dos púlpitos, mas desviando as pessoas, tirando as pessoas da mesa do Senhor. Vocês estão dando bolota de porco às pessoas. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui o que aqui diz a palavra de Deus. Eu vou responder para vocês, meus amados irmãos, que me fizeram essa pergunta. Eu vou responder para vocês. Leia, abra sua Bíblia. Isso é, se vocês crêem na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ler. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão. Pão asmo, não é pão de padaria não, pão asmo. E tendo dado graças, o partiu. Ele deu graças e partiu o pão. Está vendo aqui? Pastor, está vendo como é que faz? Está vendo? E partiu. Vamos, passo a passo. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice com vinho, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo. Vocês estão examinando as Escrituras? Examinai o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vocês estão discernindo o corpo de Cristo, então? Quando vocês pegam um pão de padaria e dá para o povo comer, e dá suco de uva, vocês estão tendo noção do que estão fazendo? Vocês estão sendo loucos, vocês estão doidos. Vocês estão loucos, não estão discernindo o que está aqui na palavra. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você está tendo discernimento do que é isso aqui? Você tem discernimento o que é a ceia do Senhor? Ei, pastores, eu estou mandando esse recado para vocês mesmo. Vocês estão tendo discernimento do que é capaz a palavra de Deus? Vocês querem? Eu vou aí servir a ceia do Senhor para vocês. E não você está dando essas bolotas para o povo, porque não sabe discernir o corpo do Senhor. A ceia tem que ser tomada com vinho puro e com pão asmo, não é com pão de padaria. Vamos agora, uma ceia sem lava-pés não é ceia, ela está incorreta, incompleta. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, vamos lá. 13, versículo 4 em diante. Levantou-se da ceia, depois que ele comeu o pão e bebeu o vinho. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, botou aqui, ó, nos ombros, tomando uma toalha, cingiu-se, se agachou, depois deitou a água numa bacia. Olha aqui, pastores, a bacia. A toalha e a bacia. Deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Está aqui a toalha. Se você quiser, eu vou lavar seus pés, pastor. Ensinar a vocês como é uma ceia do Senhor. E não dar essas bolotas para o povo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Dá logo um banho em mim. Dê logo um banho, Senhor. Eu quero ter parte contigo em tudo. Foi isso que Pedro quis dizer. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Ele estava aqui se referindo já a Judas Iscariotes, que o iria trair ele, como tem muitos traidores hoje, carregando Bíblia, dizendo que são cristãos, que são evangélicos, mas são traidores da cruz, porque não cumpre os mandamentos do Senhor. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis
o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. Por que vocês não lavam os pés uns aos outros? Sabe o que é que os teólogos botaram na cabeça das pessoas? Sabe o que é que os pastores estão dizendo? Ah, não, irmão. Isso aqui foi um ato de humildade de Jesus. O quê? Ele não disse que isso aqui era ato de humildade, não. Ele está dizendo aqui, eu vou repetir para você. Olha aqui. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Você faz na sua igreja? Hein, pastor? Pastores, vocês fazem isso aqui na igreja de vocês? Ah, não, irmão, não fazemos não, porque isso aqui, Jesus disse que era só um exemplo. Você já pensou a que ponto chegou essa igreja de Laodiceia? Isso não é igreja. A Bíblia fala que a igreja de Laodiceia, ela se mostra como rica, como bonita, como adornada com tudo, que sabe de tudo, não precisa de nada. Mas Deus diz que ela é uma cega, ela é pobre, ela é nua, ela é uma depravada, ela é uma prostituta, ela é uma meretriz. É isso que é a igreja de Laodiceia. Porque ela passa por cima da palavra de Deus, ela cospe na palavra de Deus, ela escarneia a palavra de Deus, ela vomita na palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que é para fazer e você não faz. E você que está dentro desses ninhos religiosos, e você que está dentro dessas gaiolas religiosas, que não cumpre a palavra de Deus, você está preso pelo compêndio doutrinário da tua igreja, por essa tradiçãozinha fajuta, dessa tradiçãozinha medíocre que tirou o povo da palavra de Deus. Você está sendo condenado com ela. Você está sendo, meu irmão, você está sendo, minha irmã, condenada com a placa da tua igreja. A minha mãe congregou 65 anos. 65 anos. Nunca o pastor ensinou a ela isso aqui. Nunca o pastor ensinou, que não ensinou isso aqui a ela. E a coitada tomando suco de uva com pão de padaria. Dava lá um miolinho de pão com suquinho de uva. Hein? Eu digo, é muita cegueira. Aí fui e mostrei para minha mãe, expliquei para ela. Levei 20 anos explicando a ela o batismo em nome de Jesus Cristo e a Santa Ceia. Ela olhou na Bíblia e ela aceitou verdadeiramente. A luz bateu sobre ela e ela tomou a Santa Ceia do Senhor, conforme os apóstolos serviram. Continuando, a Bíblia diz aqui, João capítulo 13, versículo 16. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se você não faz, você não é de maneira nenhuma, meu irmão. Você pode ser bem intencionado, bem intencionada. Você está aí dentro das igrejas aí, há 40, 50, 60 anos. Você não está sendo bem-aventurado. Ah, não, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Aonde é que o Espírito Santo te levou fora da palavra? Se tu tem o Espírito Santo, ó pastor, se vocês têm o Espírito Santo leva você para a palavra. Ele não te tira da palavra. E se você saiu da palavra, não é o Espírito Santo que te levou a isso, não. Não foi o Espírito Santo que te tirou da palavra. Atos capítulo... Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 32. A quem é dado o Espírito Santo? Lê aí na tua Bíblia. Vamos, pastores, vamos. Lê aí na tua Bíblia. A quem é dado o Espírito Santo? O Espírito Santo é dado àquele que o teme e obedece à palavra dele. Atos capítulo 5, versículo 32. Tu obedece? Tá obedecendo isso aqui?
Isso é Judas Iscariotes. Está cheio de Judas Iscariotes dentro das igrejas aí, pulando, saltando, falando língua estranha, profetizando, mas são adúlteros, são fornicários, são blasfemos, são mentirosos, são invejosos, são fingidos, mas tudo fazendo isso aí, comprando e não pagando, sendo caloteiro, tudo falando língua. Mas que Espírito receberam? Foi o Espírito Santo. Que eles têm o Espírito Santo quando falaram língua estranha. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que você recebe o Espírito Santo quando você falou língua estranha? Língua estranha é um dom. Língua estranha é um dom do Espírito. O Espírito Santo é o doador. Você precisa ter o doador. Porque os dons se acabam. Os dons aniquilarão. Você não precisa de dom lá no céu. Você precisa do doador, do dono do dom. Está tudo aí em círculo, rodando em círculo no deserto, sem saber para onde ir. Por quê? Porque se desviaram da palavra. Não falar linguista é pronto, já temos o Espírito Santo. Isso não é verdade. O Espírito Santo é dado a quem o teme e obedece a sua palavra. Amém, meu irmão? Então, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu estou te dando aqui esta palavra para que você aprenda e cumpra a palavra de Deus. O pastor não te salva, por mais bem intencionado que ele esteja, ele não vai te salvar. Nenhum sistema denominacional vai te salvar. A salvação está aqui, ó, na palavra. Se você obedecer a palavra. Fora da palavra é inferno. Fora da palavra é fogo e enxofre. Fora da palavra é perdição. Por isso a Bíblia diz que tem muitos aí fracos e doentes. E muitos que dormiram porque não souberam discernir o corpo do Senhor. Eu espero que eu tenha te explicado. Eu espero que eu tenha te explicado como é tomar a Santa Ceia. Amém? Com vinho puro, está aqui, o pão asmo. E, depois de tomar a Santa Ceia, pegue a toalha, bote nas costas, se curve, a bacia com água no chão, o irmão põe o pé aqui dentro da bacia com água e você lava os pés dele, depois você enxuga os dois pés dele. Não precisa dar beijinho no pé dele, não. Jesus não mandou beijar o pé de ninguém, não. Isso é hipocrisia. Amém? Que Deus abençoe. Deus os abençoe grandemente. E eu espero, meu irmão, que você pode estar em qualquer ninho desse religioso, em qualquer placa dessa religiosa. Não se apegue com a placa, que a placa também é um demônio. E essas placas estão te matando e te levando para o inferno. Isso de pastores, padre, papa, não importa. A maioria está sendo conduzido para o inferno porque não deram ouvido ao sonido da trombeta de Deus. Amém? Que Deus abençoe.